Hum, então. Vamos começar quando daqui a 2 minutinhos, aquele famoso 10 minutos de atraso, sabe? Que as pessoas estão chegando. Podemos começar? Podemos, está me ouvindo? Sim. Perfeito. Vocês são Vamos lá. todos congelados para mim, mas tudo bem. Rosane, você não me trave hoje, hein? Pelo amor de Deus, eu travo, mas eu volto. Eu caio, mas eu volto. Pode ficar tranquila. Então vamos lá, gente. Boa noite. Estou muito feliz da gente. É bom esse modelo aqui do Google que a gente consegue se ver, né? Não fica aquela coisa só a gente falando e se olhando, né? Então, muito bom rever vocês. Eu sou a Sabrina, para quem não me conhece, sou diretora-geral de BDU. E a gente está muito feliz de abrir esse debate hoje, iniciando aí nosso primeiro evento de BDU Escola desse ano. E a gente está trazendo um tema que é central para o BDU e já tem praticamente quase 10 anos que a gente está trabalhando com esse tema específico dessas ações de inconstitucionalidade, né? Então, a gente tem, são 4 ADIs que estão no Supremo contra a Lei 13.465. A ADI 5771, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, a 5787, que foi proposta pelo PT, Partido dos Trabalhadores, 5883 pelo IAB, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, e a 6787 pelo PSOL. Cada uma delas, nem todas questionam os mesmos dispositivos, a constitucionalidade dos mesmos dispositivos, né? E o julgamento já se iniciou, alguns ministros já apresentaram o seu voto, mas esse julgamento foi interrompido com um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes e que deslocou a ação que estava no plenário virtual do STF para o plenário real, né? Não para o virtual. E essa
essa lei 13.465, ela decorre, na verdade, de uma medida provisória que foi editada no governo Temer, em 2016, e que foi uma medida provisória que reformulou toda a lei de regularização fundiária, que era 11.977, que era a principal lei federal de regularização fundiária, e ela foi toda reformulada. Não contou com participação popular enfim, os próprios os próprios requisitos constitucionais da MP, nós questionamos também, que é a questão da urgência, né? Então, ela reorganizou todos os tópicos de regularização fundiária urbana, rural, alienação de terras públicas, regularização na Amazônia Legal, e trouxe uma questão tratou de maneira técnica, digamos assim, uma questão que é política, né? Que é a questão que vai definir, no fundo, quem é que tem direito de ocupar a cidade. E aí, nessa época, então, que a medida provisória estava tramitando no Congresso Nacional, né, PLV, então tinha recebido as emendas já dos parlamentares, o IBDU apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República. Então, a Rosane encabeçou, mas foi assinada por vários advogados, inclusive a Paty, que está aqui, assinou, Fernanda Costa, Gabriel Blanco, vários advogados assinaram, e a gente entende que essa representação, ela foi muito importante, porque ela deu um pontapé, né, fizemos reunião na Procuradoria-Geral da República, a então procuradora era a doutora Débora Duprá, na época da PFDC, e nós entendemos, então, que essa ação, ela também teve o condão de impulsionar a ação que foi proposta pelo PT. Bom, então, essa discussão, né, trazida por essa lei é central, por isso que nós estamos acompanhando, desde então, o julgamento dessas ADIs, porque tem várias discussões que tangem justamente a própria definição, o próprio conceito de direito à cidade, e que articulam a questão da função social da propriedade e da necessidade de você ter um projeto de urbanização para regularização fundiária e não somente o título. E o que a gente tem hoje, os votos que já foram apresentados, e a Rosane vai falar mais detidamente sobre eles, revelam que a gente tem uma tensão dentro do Supremo até então. Né? Então, o que a gente já tem é que o ministro Dias Toffoli validou integralmente a legislação, afastou qualquer tópico de inconstitucionalidade. O ministro Flávio Dino apontou algumas questões que ele entende como inconstitucionais, como, por exemplo, a legitimação fundiária para a REUBIE, que é a regularização voltada para rendas mais altas, a alienação de terras públicas, a regularização de grandes áreas na Amazônia, e a ministra Carmen Lúcia seguiu o voto do ministro Dino. Então, o placar ainda está aberto no plenário físico para os outros ministros se manifestarem. E o nosso motivo desse agendamento desse evento para hoje é que a gente tinha recebido a intimação de que o julgamento continuaria, então, no dia 23 e 24 dessa semana. A 1 hora de começar esse evento aqui, nós recebemos a informação pelo próprio site do Supremo de que o presidente tirou de pauta. O processo foi tirado de pauta essa semana. E isso nos traz uma preocupação, né? Porque o tempo, nesse caso, de uma ação que foi proposta há quase 10 anos, 2017, ele acaba sendo um recurso processual, né? Então, a gente tem uma mora na decisão, e enquanto não há essa decisão, o que acontece, a nossa não caiu, né, Rô? E enquanto essa decisão não acontece, a situação vai se consolidando, a lei vai sendo aplicada e as áreas vão sendo regularizadas em conformidade com a lei. Então, muitas vezes, não decidir, nesse caso, também é uma decisão, né? Estrategicamente é uma decisão, porque é uma decisão que não importa uma indisposição com os autores que são contrários a ela, né? Mas acaba sendo uma decisão. Mas então, nós do IBDU, né, a nossa posição institucional é de que a regularização fundiária pressupõe a garantia da função social da propriedade, do direito à moradia e da proteção especial à população vulnerável, e são esses parâmetros que a gente gostaria de ver constando na decisão do Supremo. Então, feita essa abertura, eu vou falar um pouquinho para vocês de como vai ser a dinâmica do nosso
da nossa apresentação. Antes disso, eu queria agradecer muito, né, ao pessoal que trabalha no IBDU, que nos ajudou e nos ajuda todo dia a colocar tudo de pé e funcionando, né? Que é a Valéria, a Malu, o Tássio, e o nosso vice-diretor Thales, que está aqui entre nós, e também nossas associadas, nossos associados que estão aqui presentes. O evento está sendo gravado, então não se preocupem, depois a gente vai disponibilizar essa gravação para vocês. E hoje a gente vai ter a participação, então, da Rosane Tierno, da Ana Luísa Ferreira Pinto. Infelizmente, o Douglas Tadashi, que tinha a presença confirmada, não pôde comparecer, porque ele teve questões pessoais de última hora, e o Edilson Mineiro. Então, esses vão ser os nossos três palestrantes. A Rosane vai ter 20 minutos para apresentar os pontos centrais aí que estamos questionando enquanto IBDU. Depois eu passo a palavra para a Ana Luísa e depois para o Edilson Mineiro, cada um deles com 10 minutos. Ao final, a gente vai abrir para perguntas, então, se vocês já quiserem, né, começar a enviar as perguntas, vocês podem mandar aqui no chat, ou se preferirem fazer falando mesmo, a gente vai permitir também, tá? Que essas perguntas sejam encaminhadas, tá bem? Então, eu acho que é isso de informes e de informações sobre a dinâmica, e eu apresento agora, então, a Rosane, que é a nossa coordenadora geral do IBDU Escola, doutora Rosane Tcherno, é advogada urbanista, mestre em planejamento, mestre em urbanismo pela Faculdade de Arquitetura da USP, membro do LabAB da FAUSP, coordenadora geral do IBDU Escola desde 2022, foi conselheira da Regional Sudeste do IBDU de 2017 a 2022, foi secretária executiva do IBDU de 2007 a 2013, foi membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, trabalhou na Prefeitura da Região Metropolitana de São Paulo como assessora jurídica, diretora de licenciamento e fiscalização dos municípios de Mauá, Santo André e Osasco. Foi gerente de projetos da Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, 2005 a 2006, e foi assessora técnica e superintendente do patrimônio da Coab, 2002 a 2005, e de 2016 a 2017. Tem várias obras publicadas sobre regularização fundiária urbana e registros imobiliários. Atualmente atua como assessora jurídica parlamentar junto à Câmara Municipal de São Paulo. Rosane, então, a palavra é tua. Obrigada, Rô. Obrigada pela apresentação. Quero agradecer a presença de todas, todos, todes. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se está dando. Está compartilhando? Deixa eu ver se. Já está na tela. Tá, Rô. Então, a gente vamos falar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre as ações, de forma bem genérica, porque cada uma tem sua especificidade. Cada É. A Rosane, que estava aqui fazendo a exposição, caiu, a gente tomou um contato.
aproveitar, gente, para quem entrou depois, se pudesse apresentar no chat, colocar um nome, se é de alguma instituição. A gente também colocou aqui no chat o link para a lista de presença. Então, a gente vai enviar certificado para quem participou, né? Então, precisa apenas preencher a lista de presença ali. Gente, vou fazer um informe, a Patrícia fez, mas não sei se todo mundo já tinha entrado, enquanto a Rosane está voltando, mas também que a gente está organizando essa semana o evento de comemoração dos 25 anos do Estatuto da Cidade. Então, vai ser um ciclo de debates em 3 tempos. O primeiro foi na semana passada, em que teve um debate na Casa da Cidade com o ex-ministro Olívio Dutra, o professor Nelson Saul e a professora Raquel Ronick. E essa semana nós vamos ter mais uma rodada desses debates, em que vão estar presentes a professora Betânia Fonsin, do IBDU, a professora Luciana Royer e o Sidney Pita, da ULCM. E a gente vai ter uma terceira rodada na semana seguinte, com a Tainá de Paula, Isabela Walter e Vitor Rodrigues, do Gaspar Garcia. Tainá de Paula, do PT, do Rio de Janeiro, e Isabela Walter, do BR Cidades. Todos esses eventos vão ser presenciais e gravados, a gente vai disponibilizar eles depois, então acho que é uma coisa interessante para quem quiser acompanhar. E também falar que essa roda de conversa que a gente está fazendo aqui também faz parte do lançamento do curso que a gente vai fazer, teórico e prático de REURB, né? Então também é uma coisa que a gente está divulgando, e acho que para todo mundo que está aqui participando é porque se interessa, né? Então, também ficar atento, né? A gente já fez o lançamento, né, Val? As inscrições estão abertas já. E se trocar a ordem até a Rosane voltar? Acho que ela está aqui na sala, né? Rô, você entrou? Ela está aqui na sala. Bom, acho que talvez a gente tenha que adotar a sugestão da Paty mesmo, de ver se a doutora Ana Luísa pode... Então tá, então vamos lá. Posso Então, sim. doutora Ana Luísa Ferreira Pinto, do Xavier Vasconcelos Advogados, é advogada, sócia do Xavier Vasconcelos Advogados, com atuação há mais de uma década em litígios estratégicos e resolução de disputas complexas, especialmente na área de direito público, constitucional e regulatório. É graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, e participou da Universidade de Oxford. Foi supervisora geral de parcerias da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo e supervisora jurídica do Escritório Modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, da PUC, instituição em que também atua como professora assistente de Direito Constitucional. Doutora Ana Luísa, uma alegria nossa, prazer ter a sua presença aqui, então passo a palavra para você. Muito obrigada, Sabrina. Muito obrigada a todo mundo pela presença aqui. Queria agradecer ao BDU pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, dividir essa mesa e esse espaço aqui com colegas que constroem há tantos anos, né, o pensamento crítico sobre a política urbana, o direito à cidade no Brasil, e que estão aí na ponta, lutando pelo correto, né, pela correta
leitura do direito à cidade no país. Eu estou aqui mais para aprender com vocês do que para ensinar alguma coisa. Certamente vou aprender muito com esse encontro. E eu não tinha me preparado para fazer a exposição do objeto das ADIs, mas como a Rosane não conseguiu falar, vou falar um pouquinho disso, porque eu fui convidada porque eu represento o Instituto dos Arquitetos do Brasil, na ADI 5883, que é uma das ADIs que estava pautada, né, aí para julgamento. Nós somos autores da ADI, portanto, minha atuação, ela hoje e há muito tempo voltada para litígios estratégicos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que o que eu posso contribuir mais aqui hoje é um pouco da leitura do que a gente tem, do que esperar do Supremo, né, que foi a pergunta que foi feita quando me fizeram esse convite, nesse julgamento, e os efeitos práticos que essa decisão pode ter. Essas ADIs, acho que conforme a Sabrina já tratou, elas foram propostas, duas delas lá em 2017, né, pelo Partido dos Trabalhadores e pela PGR, a partir da provocação do próprio IBDU, de uma carta que foi assinada por mais de 61 instituições e diversos atores da sociedade civil, justamente numa resposta a essa lei que foi publicada, como também já foi colocado pela Sabrina, sem participação popular, né, e com uma alteração, apesar de trazer questões muito importantes e respostas que o movimento esperava, ela não teve participação social e ela trouxe algumas questões problemáticas. Então, lá em 2017 foi proposta essa ADI pela PGR, depois a gente tem a proposta pelo Partido dos Trabalhadores também, em 2017, que questiona o teor da lei inteira, né? É uma lei que tem 109 artigos, que alterou mais de 5 diplomas legais em diversas esferas, que contemplam uma série de questões, e as duas ADIs propostas em 2017 questionam ela na sua integralidade. Eu vou dizer porque que é importante fazer essa ponderação, né? Depois, quando a gente entra pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil em 2018 com uma nova ADI, a gente questiona só o capítulo da REURB especificamente, e com um pedido subsidiário ali para tratar da legitimação fundiária e do sistema de registro de imóveis online. E depois, em 2021, a gente tem uma nova ação proposta pelo PSOL, que só questiona a questão e a parte do sistema de registro de imóveis e a operação pelo ENR, que foi proposta, acredito que muito em razão dos próprios movimentos que aconteceram no ENR, a instituição dele, a criação da associação que ia gerir esses dados no sistema de registro de imóveis, um movimento mais por ali. E aí, o relator à época era o ministro Luiz Fux, e ele fez o que a gente chama de adoção do rito do 12, previsto na lei de ADI. Então, ele não analisou a medida cautelar, e é uma previsão que existe na lei de ADI que justamente indica que o mérito vai ser julgado rápido, né? Deveria ser julgado rapidamente, porque quando ele adota o rito do 12 e não decide a medida cautelar, ele está dizendo que aquele tema é muito relevante, que ele vai ouvir rapidamente quem ele tem que ouvir, e que, na sequência, isso já vai ser julgado pelo plenário. E aí, acho que, como a Sabrina bem ponderou, faz aí quase 10 anos que essa primeira ADI foi proposta e a gente ainda não tem uma decisão de mérito aqui. Em 2024, isso foi pautado no plenário virtual, e a gente teve o aporte do voto do ministro Dias Toffoli, e aí ele não conheceu da ADI da PGR e do PT e da ADI 5883, que é a nossa, também por motivos diferentes, mas com relação à ADI da PGR, que eu vou tratar dela aqui como central, que eu acho que ela foi a primeira, com todo esse movimento e tal, foi por conta no entendimento dele, ter sido questionado todo o diploma legal e não os dispositivos específicos, não haveria impugnação, portanto, adequada do que deveria ser levado ao Supremo para análise da constitucionalidade ali. A gente, na época, fez inúmeras audiências com os ministros, levamos memoriais, estivemos lá, inclusive com o ministro Flávio Dino, né, e levamos muito um olhar de que, justamente, a leitura do voto do ministro Toffoli, ali, pela constitucionalidade da lei como um todo,
e não trazendo, no mínimo, uma interpretação conforme a Constituição, uma análise, como a Sabrina trouxe, com um olhar, com viés do direito à cidade, da função social da propriedade mesmo, e todos os dispositivos constitucionais que a gente entendia, que são muitos, violados pela lei como um todo, e ele, então, preparou ali um voto divergente, vista que foi no retorno no plenário virtual, aportado em que ele conhece da DI, da PGR e da do PT, mesmo sem impugnação específica dos pedidos, o que mostra, no nosso entendimento, uma vontade de julgar o tema, né? Uma vontade de trazer ali as questões divergentes que ele queria ponderar, porque há temas muito caros para o ministro, que a gente conhece, como o tema da Amazônia, né? Foi um dos pontos que ele trouxe ali como bastante relevantes, e votou pela inconstitucionalidade, e temas que ele tem trazido como relevantes nas pautas dele, né? A gente viu isso em outros julgamentos, como no julgamento, no próprio caso do Xingu, a gente viu isso no Ferrogrão recentemente, e trazendo as questões ambientais, e foi rapidamente acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, com quem a gente também tinha estado no gabinete, e levado as nossas preocupações com relação a ser feita uma contraposição ao voto do ministro Dias Toffoli nos termos em que estavam. O ministro Gilmar Mendes, então, pediu destaque, e isso significa, assim, que iria ao plenário presencial, então estava pautado agora no plenário presencial. Na posição de autor aqui, né, da ação, a gente vinha fazendo despacho com os gabinetes, e a gente já tinha um indicativo dessa possível retirada de pauta, em razão de nessa semana também, o ministro Gilmar Mendes, quem havia pedido o destaque, cancelou o pedido de destaque, isso foi registrado nos autos, e com esse cancelamento do pedido de destaque, isso significa que o processo pode voltar para o plenário virtual, não necessariamente vai ser discutido novamente no plenário virtual. Então, isso significa que, num possível retorno aqui para um plenário virtual, é muito importante que o IBDU, as associações que estão habilitadas como Amigos Curi nas ações, façam outros espaços como esse daqui, ou também entreguem subsídios para que sejam levados aos ministros, porque no plenário virtual a gente vai precisar avaliar alguns pontos, e eu vou tentar destacar aqui de uma forma breve, para poder também devolver a palavra para a Rosane, que agora está aqui, e ouvir vocês, mas que no plenário virtual, como não há discussão presencial entre os ministros, né, a gente acaba podendo perder um pouco de adequações no voto, de oitiva, mas a gente vai ter a oportunidade de todo mundo fazer a sustentação oral de novo, os autores, os amigos Curi, e no plenário virtual, se você sobe ali as sustentações orais por vídeo, você acaba não tendo a mesma qualidade, a gente não garante que vão ser assistidas as sustentações orais. Então, eu acho importante que a gente tenha em mente que isso possivelmente vai retornar para um virtual, e aí quais medidas são interessantes de serem feitas para que a gente chegue aqui no melhor resultado no Supremo Tribunal Federal, porque qualquer resultado que a gente tenha, e me parece que depois de 10 anos, né, da vigência de uma lei que não teve dispositivos suspensos, a gente vai precisar pensar numa modulação de efeitos para os títulos que foram conferidos, por exemplo, se houver declaração de incondicionalidade de algum dos dispositivos, a gente vai precisar pensar nos efeitos práticos dessa decisão, né, de uma forma geral. Eu acho que, feito esse contexto dos pontos centrais, o que a gente tem levado ao Supremo para essa discussão é sobre, de fato, a inversão que a lei trouxe, no sentido de que a propriedade, ela passou, acho que a própria exposição de motivos que o ministro Dias Toffoli trouxe no seu voto, do trecho da exposição de motivos da MP, que depois foi convertido em lei, nesse processo legislativo problemático, já que não contou com a participação popular, não ouviu os atores e por aí em diante, ela traz ali claramente uma questão econômica, né, para a publicação dessa lei. Ela trata todas as questões relacionadas à propriedade como se elas estivessem estritamente ligadas
ao viés econômico de propriedades que, então, não estariam sendo utilizadas e, por isso, não gerariam a economia, e, por esse motivo, essa lei seria necessária e teria essa efetividade a partir disso. Então, eu acho que é importante que a gente tenha tido o voto do ministro Flávio Dino, o qual delimitou qual seria o objeto de discussão do Supremo nesse caso, né? O objeto de discussão, ele fala, consiste em saber se essa nova política de regularização fundiária está alinhada com os objetivos fundamentais da erradicação da pobreza, da redução das desigualdades sociais, com a função social da propriedade, com as diretrizes orientadoras da política de desenvolvimento urbano, das políticas agrícola e fundiária e da reforma agrária. Então, me parece que quando ele faz esse voto, delimita um objeto diferente do que vinha no voto do relator, que foi, de certa forma, simplificado na nossa leitura, ao trazer como não conheço dessas ADIs, porque não há impugnação, e considero constitucionais naquilo que conheço todos os outros dispositivos. E entendo que não passou pelos pontos centrais, que são, que no nosso entendimento, caberia ao Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a constitucionalidade dos dispositivos que foram impugnados, avaliar, que é justamente sobre qual o impacto que essa lei e a aplicação dela no país vai ter sobre, especialmente considerando o cenário que a gente tem hoje da população brasileira e dos núcleos urbanos informais, assim chamados ali na lei, né? Tanto o ministro Flávio Dino trouxe a questão da inconstitucionalidade só da REURB especial, né, trouxe e justamente considerou ali a questão de ter critérios diferentes tratados entre REURB-S e REURB-E, o que ele também interpretou como uma violação ao princípio da igualdade. Ele trouxe uma questão importante, que era sobre a não possibilidade de extensão aos núcleos urbanos situados em áreas rurais, o que eu sei que é bastante polêmico, mas foi relevante, porque daí nisso ele trouxe uma argumentação no voto sobre o respeito ao plano diretor dos municípios, né? Ele trouxe a questão da competência dos municípios, ainda que não tenha ido pela incompetência formal de que essa lei não caberia à União, e sim a cada município legislar sobre os temas todos, mas ele, ao tratar, então, desse tema, dessa situação específica, ele acabou trazendo a importância da valorização do município como um ator central nessas questões, e ele trouxe pontos relevantes no nosso entendimento também sobre o próprio sistema eletrônico de registro de imóveis, de dados, do acesso a dados massificados, que eu acho que aqui, para a nossa discussão, não são tão relevantes, acho que o central é sobre a regularização fundiária. Mas acho que era isso que eu tinha me preparado para trazer aqui de pontos iniciais. Como a Rosane não passou pelos votos, eu acabei trazendo um panorama geral do que foi decidido ali, do que foi ponderado pelos ministros e do que a gente espera, né? Eu acho que é possível olhar. Hoje a gente está se fosse julgado agora na quinta-feira, a gente teria 10 ministros votando, né? Ainda não falta um ministro para compor o plenário, tendo em vista que foi rejeitada a indicação do ministro Lula, e acho que alguns julgamentos, quando a gente olha para eles no Supremo, é possível até vislumbrar um resultado. Aqui, eu acho que diante da amplitude dos temas, fica um pouco mais difícil de ter uma leitura, né, de como alguns votos caminhariam, e acho que por esse motivo, caminhando para encerrar essa minha fala inicial, fica mais importante ainda que, mesmo o voto divergente, se prevalecer o voto divergente, ou, no caso de prevalecer o voto do ministro Toffoli pela constitucionalidade dos dispositivos, a importância de que seja dada uma solução alternativa no Supremo, a partir do entendimento da função dessa lei, né, e de conformidade com os outros dispositivos constitucionais que protegem o que a gente estava trazendo aqui como mais relevante. Então, seria importante que fosse construída uma solução que traga uma interpretação conforme a Constituição, que proteja, de fato, o direito à cidade e a função social da propriedade, como a gente
deveria. Eu acho que era isso de início, estou à disposição aqui para tirar dúvidas também, para ouvir a Rosane. Obrigada, doutora Ana Luísa, pelas contribuições. Foi muito bom, e assim, você vai trazendo os pontos, e a gente foi conversando com a Rô mesmo, quando a gente estava se preparando para o evento, a gente vai lendo o voto e a gente consegue perceber vários pontos das ações no próprio voto, né? Então, que de fato ele leu e acolheu os pontos que a gente colocou. Então, agora eu repasso a palavra para a Rosane. Obrigado. Rosane, não caia, por gentileza. Eu estou com picos de energia aqui na minha casa. Horrível, né? Enel é um inferno aqui em São Paulo. Então, estou em prejuízo, mas vamos tentar. Se eu não conseguir, Sabrina, você vai continuando, porque você entende da matéria também, e os outros debatedores também ficam à vontade, e depois eu entro na sequência. Fica tranquila. Quem que vai apresentar aqui para mim? Eu vou. Então tá, por favor. Pode pular esse, os outros dois próximos também, pode pular. Porque eu vou fazer uma fala mais rápida. Pode ir, pode pular. Tá. A primeira, isso. Não, volta. Esse aí, tá bom. Vamos começar. Então, a gente vai... os 6 eixos, a gente vai falar basicamente sobre a REURB em áreas urbanas, mas com os leves toques na rural também, tá, gente? Porque não tem como dissociar as duas coisas. Então, os 3 eixos principais que as ADIs vão tocar são o seguinte: legitimação fundiária, que é inclusão versus prêmio à ilegalidade, é isso que está em jogo. Competência municipal para processar a REURB, que é planejamento versus homologação, simplesmente. Terceiro, infraestrutura e controle. Progressividade versus cidade de papel. Então, são esses o que está em jogo. 4, fronteira rural urbana. Integração versus expansão predatória. 5, áreas sensíveis ambientalmente. Recuperação versus degradação. 6, infraestrutura registral, que é interoperabilidade versus opacidade. Então, são esses 6 eixos, basicamente, que a gente está trabalhando. Vamos lá? Bom, legitimação fundiária, o pilar 1, né? Então, nós temos a REURB-S, a REURB-E, né? O público-alvo, baixa renda na REURB-S, média alta renda na E. Filtros da lei exigem filtros pessoais e finalísticos rigorosos para a REURB-S, sendo que para a REURB-E o regime é aberto, consolidação da ocupação assume papel quase que suficiente. Só a consolidação da ocupação é suficiente. A função real, e na verdade a REURB-S é inclusão social e função distributiva. E na REURB-E, um risco de prêmio à ilegalidade urbanística e rentável. É isso que tem sido sustentado nas ADIs. A solução constitucional é a interpretação materialmente restritiva, ou seja, seria isso, a supressão total prejudica os mais pobres. Para a REURB-E, o STF deve exigir prova de boa-fé, custeio integral pelo ocupante, função social efetiva e integração da urbanística. Vamos lá? Bom, o pilar 2 é o protagonismo municipal e o planejamento urbano. A Lei 13.465 não suprimiu formalmente o protagonismo municipal, mas cria o risco de captura funcional. Como é que funciona isso? Nós temos as pressões fundiárias que já são consolidadas, né? E aí que teria que passar por alguns filtros obrigatórios. Um deles seria o Estatuto da Cidade, o plano diretor, a gestão democrática e a justa distribuição de ônus e benefícios. Né? Tudo isso culminando na ordenação do solo. Seria uma das principais uma das principais funções do protagonismo municipal. O município se reduzido à condição de mero homologador de fatos consumados,
a titulação esvazia a gestão da cidade. Então, é isso que está em jogo. Você tem tantas atribuições no município e acaba se esvaziando uma das discussões, esvaziando todas as prerrogativas municipais e o município passa a ser apenas um homologador. E é isso que não se deseja. Então, é isso que também está em jogo nas ADIs. A tese que a restribuição é constitucional se estritamente subordinada às diretrizes da cidade. Isso é verdade. Então, essa é a maior tese que a gente está dando nas ADIs. Vamos lá? Infraestrutura 3A, infraestrutura progressiva, evitando a formalização da cidade de papel. Então, esse aqui é um dos pontos mais, né? As obras de infraestrutura podem ocorrer em diferentes fases. Essa é uma novidade na legislação da 13465, porque antes disso, a regularização fundiária tinha como pressuposto a legislação, a implantação da infraestrutura mínima. Isso já sempre foi assim. Então, ela flexibilizou, né? E aí partiu para uma história de que poderia ser feito futuramente a infraestrutura, primeiro a titulação e depois a infraestrutura, desde que tivesse um cronograma físico vinculante, uma identificação dos responsáveis e o termo de compromisso. As ideias também seria incluir, isso talvez fosse uma coisa interessante para a modulação, a fonte de custeio. Qual o dinheiro que vai fazer isso? Tem que ter o dinheiro garantido, né? Então, isso é uma ideia das modulações que poderia ocorrer. Vamos lá? Vamos? Bom, pilar 4, a fronteira fronteira rural versus urbana, né? Nós temos a malha urbana existente, que tem que ter uma compatibilidade estrita com o plano diretor, e aí, sucessivamente. Aí o conflito maior qual que é? É a exportação automática de instrumentos urbanos para solo rural, interfere nos custos de saneamento, pressão ambiental e política fundiária. Então, essa expansão que existe, que se sustenta nas ADIs, é que essa expansão das cidades ela acaba sendo predatória, porque você acaba utilizando os instrumentos de área urbana, transformando em área urbana áreas rurais, sem infraestrutura, pressionando a infraestrutura existente, porque é isso. Na verdade, são dois aspectos que você tem que lidar. Uma que você não vai ter estrutura nessa camada de expansão urbana, e aí isso vai gerar uma pressão para que essa infraestrutura existente ela chegue nesse local. Então, onde que vem esse recurso também? A lei deve incorporar populações marginalizadas, mas não pode ser um incentivo à abertura de novas frentes especulativas da periferia. Certo? Vamos lá. Vamos lá? Bom, pilar 5. Volta. Bom, meio ambiente e território sensível. A REURB não é uma cláusula geral de perdão. É isso que é o principal, é a tônica das ADIs, principalmente para ocupações de alta renda em locais ecologicamente valorizados, ou ambientalmente valorizados, enfim. A ocupação em áreas de habitamento sensível, exemplo, mananciais de São Paulo, APP e tudo mais, né? Então, a gente tem dois caminhos quando você tem uma ocupação, e que, na verdade, é a maioria, na verdade, porque a população de baixa renda, ela vive, estou falando com relação ao REURB-S, ela vive nessas áreas, porque foi a única área que foi deixada pelo mercado para que elas pudessem ocupar, né? Então, isso aqui na verdade, que fala mananciais, mas tem outros exemplos também que a gente pode utilizar, como, por exemplo, a área de preservação permanente, a APA e tudo mais. Um dos caminhos é a inviabilidade de saneamento, risco grave, comprometimento estrutural do abastecimento hídrico, e nesse caso, eu acho que uma
soluções que a gente pensou, acho não, nós, né, vimos refletindo nesses 10 anos, é que precisa, na modulação, tem que pensar numa remoção coordenada, que exige políticas públicas de reassentamento e garantia de moradia digna. A Constituição Federal não admite remoções massivas desprovidas de alternativa. Então, isso tem que ser pensado em alternativas eficazes, né? Preferencialmente com moradia permanente e não auxílio aluguel. Bom, um outro caminho é o núcleo consolidado com viabilidade técnica de recuperação. Aí, nesse caso, a permanência seria consolidada, que exige regularização, infraestrutura sanitária e contenção rigorosa de novas expansões. A naturalização da degradação em nome da titulação é inconstitucional, tá certo? Então, isso tem que ser pensado com muito... Agora, também não dá para ter um discurso que foi muito utilizado, que na verdade, a regularização incentivaria a degradação ambiental. Não é isso, né, gente? Que as pessoas moram nessas áreas por causa do déficit habitacional, porque não tem alternativa e não tem programa habitacional que dê conta, né, na velocidade que deve ter. Então, é isso. Vamos lá? Bom, o pilar 6 é a infraestrutura registral e tecnológica. O debate urbanístico não se encerra na aprovação do projeto. Se a infraestrutura eletrônica REUB em larga escala colapsa, né? E essa é uma das posições que está sendo majoritárias, né? Que tem sido pensadas com relação os votos que já se tem e a discussão que já vem se tendo. Nós temos decisões administrativas municipais, tem o ONR, que vem trabalhando com intercâmbio de dados e uma regulação pública por meio do CNJ, né? O que se acrescenta à realização disso? O risco da desestruturação. Desfazer o sistema eletrônico não protege os usuários, gera opacidade, leva custos e amplia a lentidão, prejudicando quem mais precisa de ingresso na formalidade. Isso é o consenso no STF pela preservação. Por outro lado, a ADI, que foi proposta, o que ela traz? É o seguinte, a preocupação desses dados, né, de esse compartilhamento de dados, muitas vezes até em compartilhamento internacional desses dados, né, a venda desses dados e tudo mais. Então, é uma preocupação importante, né, que a gente, principalmente, se a gente pensar em relação às novas normas, né, de lei de proteção à informação e tudo mais. Então, é isso. Vamos lá? Votos proferidos. Então, nós temos os votos proferidos. Eu só vou repetir um pouquinho que a doutora Ana Lúcia Luiza nos passou. Não, o ministro Toffoli, o voto dele foi ele é o relator, pela validade formal e material da lei. O ministro Dino, pelo voto divergente parcial, a gente vai analisar ele, e a ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o voto do Dino. Né? O Gilmar Mendes, ele pediu um destaque, mas acabou não tendo voto. Por enquanto, são esses votos que nós temos, tá? Vamos lá? Então, vamos analisar agora rapidamente o voto do ministro Fábio Dino, tá? E acompanhado da ministra Carmen Lúcia. Então, o que foi considerado inconstitucional? Primeiro, a ameaça amazônica, inconstitucional. O desmonte das regras da zona rural, criação de novos latifúndios e venda de terra da União a preços irrisórios. O paradoxo e santuários, a distorção da REURB favorecendo condomínios de luxo e a tentativa de privatização de Fernando de Noronha, inconstitucional, pelo voto dele. Modernizações foram validadas, como avanços técnicos preservados, como sistema de registro eletrônico e regras de indenização. Então, constitucional. Vamos lá? Bom, entendendo um pouquinho o voto com relação às áreas rurais, né, que também não é muito nossa praia, mas vamos falar um pouquinho, a criação de novos latifúndios na Amazônia, né, a gente tinha antes o programa Terra Legal, de 2009, e depois a nova lei de 2017. Então, aqui dá para você ver o tamanho mínimo, 1.500 hectares no
a nova lei, 2.500 hectares. Limite social até 15 módulos, limite social extinto, e público-alvo pequeno e médio produtor, público-alvo grandes proprietários. Então, esse aqui, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o módulo rural de subsistência, 1.500 hectares, que passa a ser desse tamanhão aqui. O novo limite legaliza propriedades que equivale a 1.250 vezes o módulo rural de subsistência, uma subversão frontal da política de reforma agrária. Gritante o aumento, né? Vamos lá. Bom, o grande subsídio à grilagem, o funil de preços, né? Então, você tem o mercado real, esse aqui é o mercado real, que é R$ 22.400 o hectare, né? A tabela do INCRA, que é 2.500, né? E pela 13465, sairia 282 a 1.413 o hectare. Aplicação dos descontos legais de 50% a 90% estão previstos na lei. Então, 118 bilhões é a estimativa da Amazon de prejuízo aos cofres públicos pela venda de terras abaixo do preço. A terra pública precificada a preço de banana. Então, isso aqui é legal, que ficou bem, dá para você visualizar muito bem o que está em jogo, né? E quais são os prejuízos mesmo que a gente vem tendo, né? Vamos lá. Bom, camuflagem territorial, o drible das leis do campo, né? Então, minifúndio em zona rural. O truque, a lei permitiu classificar minifúndios localizados em área estritamente rural como os núcleos urbanos informais. Né? Isso realmente é o que acontece. Filtro da REURB, Lei 13465. Resultado, ao travestir o campo de cidade, o invasor dribla obrigações intrínsecas da função social da terra rural, né? Como a produção agrícola e tudo mais. O núcleo urbano informal, veredito inconstitucional, conforme o voto do ministro Flávio Dino. Fere a autonomia municipal e degrada a preservação sustentável. Vamos lá? Não, isso aqui a gente já falou. Calma. Não, volta um pouquinho. Desculpa. O paradoxo urbano, rigor com os pobres, anistia com ricos, né? Principalmente a questão da REURB. A REURB, para o ministro Flávio Dino, ela é completamente inconstitucional, né? Então, aqui são as regrinhas, mais ou menos, de tamanho. Ele, segundo ele, opera como verdadeira doação de terras públicas para especulação imobiliária de alto padrão. Acho que ele está pensando muito em Brasília, né, no Distrito Federal, que a gente tem bastante... a maior parte da REURB, ela é operada em áreas públicas. Mas é isso. Vamos lá? Então, a gente corre o risco, por enquanto, da REURB ser extinta. Isso pode causar algum problema, principalmente que você tem 10 anos de utilização. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, tá? Pelo amor de Deus. Por mim, não teria nem existido essa REURB, mas enfim. A tentativa de privatização do Paraíso, Fernando de Noronha. O artigo 116 tentou submeter Fernando de Noronha à mesma lógica de privatização e de condomínios de lote do continente. Transformar uma ilha oceânica de mensurável valor ecológico em loteamento urbano é a antítese do artigo 225 da Constituição Federal de Proteção ao Ambiente. É um patrimônio natural mundial da Unesco, 70% de Parque Nacional Marinho, proteção integral, inconstitucional, carimbado. Vamos lá? Em síntese, acabando, só tem mais 3 slides. O que é caro para a gente, que a gente queria discutir um pouco, principalmente agora o Edilson vai falar um pouquinho sobre, vai falar também, essa questão da infraestrutura, né? O que compõe a regularização fundiária? São as matrículas, em nome da pessoa, né? E a cidade em que ela está inserida, no bairro e a casa que ela está inserida. Então, o que está em jogo? A premissa decisiva da REURB constitucional. A matrícula diferente ou igual. A saneamento, meio ambiente e mobilidade. A ilusão formal. A regularização que se limita à conversão dominial formaliza a desigualdade no território. E a exigência material, a Constituição exige a articulação da titulação com a efetiva integração urbanística, ambiental e social. Não há regularização fundiária constitucionalmente adequada quando o título circula dissociado
do projeto de urbanização. Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, não sei se a Cíntia está aqui, depois ela pode falar com a gente, o plano diretor e a lei de REURB, ela exige a infraestrutura completa antes de ser feita a regularização fundiária. Como a gente apresentou aqui, tem os seus prós e tem os seus contras, né? Você, ao exigir, você deixa aquela população, enquanto não tiver infraestrutura que for a ser implantada pela própria prefeitura, deixa essa população em situação de segurança jurídica, porque ela não tem o título de propriedade. Ela pode ser expulsa por uma obra pública, enfim, por inúmeros outros fatores, né? Por outro lado, né, se você não exige, acaba se perpetuando essa pobreza, não tem nada que estimule a prefeitura a poder fazer essa obra de infraestrutura. Vamos lá? O segundo, já faltam mais 2 slides. Então, a síntese decisória, o mapa da modulação. A gente pensou em o que seria essa modulação, né? Então, eu acho que são alguns pontos, eu não sei se vocês concordam, conter a legitimação fundiária como prêmio à REURB predatória. Isso é um desafio no ajuste de rota, na modulação. Afirmar a subordinação total da REURB ao plano diretor local, mais um desafio. Condicionar a infraestrutura progressiva a cronogramas e custeios vinculantes, mais um desafio. Interpretar restritivamente as dispensas edilícias para garantir controle de risco. Né? Então, porque, por exemplo, o conjunto habitacional acabou com o alvará. Você não precisa ter o alvará do conjunto habitacional para poder registrá-lo. Filtrar rigorosamente a incidência de REURB em fronteiras rurais e manter o SREI, né, e o SREI e o ONR sob regulação pública estruturada. Né? A modulação dos efeitos é indispensável para proteger atos de boa-fé e procedimentos em curso, sem blindar desvios evidentes. E, por último, né, o alerta pós-registro, que eu acho que isso é muito importante, a gente não tem nenhuma pesquisa, né, hoje não tem nenhum monitoramento, que seria muito importante ter, o que aconteceu com essas comunidades pós-registro, né, olha, tanto da REURB como da REURB. O alerta pós-registro, o risco da expulsão econômica, que a gente sempre vem alertando, o controle concentrado não pode ignorar o dia seguinte a matrícula, né, permanência da população original, e valor de mercado. A gente tem duas como é que chama isso aqui mesmo? Duas variantes que andam praticamente paralelas, né? Na medida que você vai tirando a população original, você vai aumentando o valor de mercado. Isso aqui é uma lógica que todo mundo, é só um efeito gráfico do que efetivamente todo mundo conhece, todo mundo que já trabalha na área de direito à moradia conhece, né? E aí acontece o efeito rebote, que é a gentrificação, né? Então, sem política, o título legal converte inclusão formal em exclusão econômica, a população beneficiária original é substituída pela lógica de mercado, e a REURB constitucionalmente legítima não se esgota no cartório. Ela deve ser uma política contínua de redução e estabilidade real da moradia. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e pela paciência, e desculpa todos esses problemas de intercorrência que ocorreram aqui, tá bom? Abraço! Obrigada por essa apresentação tão detalhada, com as informações dos votos e ainda a sugestão das modulações, né? Adorei. Então, passo a palavra agora para o doutor Edilson Mineiro, advogado militante na área de direito urbanístico, mestre na FAUSP 2021, atua desde 1994 na fiscalização, formulação e execução de políticas de habitação de interesse social. Atualmente é membro da Comissão de Direito Urbanístico da UAB São Paulo e assessor jurídico da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, UMM. Edilson, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Sabrina. Boa noite a todas e todos. Aqui, a União dos Movimentos de Moradia, né, ela atua
em mais de 20 estados brasileiros e é marcadamente conhecida pela produção habitacional autogestionária, né, ou seja, pelos projetos de mutirão e autogestão. Mas a origem da União dos Movimentos de Moradia são os loteamentos irregulares, né, e as favelas, né? Então, não tem como falar da União dos Movimentos de Moradia sem fazer aqui uma homenagem ao Dr. Miguel Reis Afonso, que está aqui, foi um dos fundadores da União, e que há muito tempo vem fazendo com que a gente reflita sobre algumas questões que eu queria aqui dividir com vocês, né? Então, primeiro, assim, acho que precisava a gente pensar juntos aqui, né, o que aconteceu de 17 para cá, né, e como que essas mudanças de conjuntura devem interferir na nossa análise, assim, de como lidar com esses temas, né? Bom, em 2017 você tinha ali aquele momento pós-golpe, em que havia ali uma tentativa de imposição de um projeto ultraliberal, radical, e que ficou ali marcado em várias áreas do governo, inclusive nessa área de política urbana, com essa nova lei de regularização fundiária, né? Ou seja, basicamente uma ideia de fazer uma atuação privada, mais se disse aqui nesses processos de regularização fundiária. Mas também em 2017, 2018, ali, você tem também uma mudança na forma de gestão do Estado que passa a colocar um peso muito significativo nessas questões de restrições fiscais do orçamento. Então, para você estruturar políticas públicas, especialmente essas políticas públicas, como a gente está discutindo aqui, que são políticas públicas que vão exigir um investimento muito significativo do Estado. Né, nesse quadro de restrição fiscal, você adicionou uma camada de complexidade a um tema que já tinha complexidade suficiente. Bom, o que mudou de lá para cá? Não muita coisa, né, infelizmente. Eu acho que desse ponto de vista, né, das decisões do Estado em relação a essas políticas, né? Saiu aquela política fiscal ainda mais restritiva, mas entrou o atual chamada de arcabouço fiscal, que também continua impondo uma série de restrições aqui para a atuação do Estado. Então, acho que, nesse contexto, eu acho que uma coisa, sem negar, obviamente, a importância desse debate aqui sobre as ações de inconstitucionalidade, as consequências das decisões, nós vamos pensar em como também fazer com que essa discussão que hoje está sendo feita no judiciário volte a ser feita nos espaços onde ela deveria fluir melhor, que são os espaços de produção de política pública. Ou seja, aquele cenário ali de ausência de participação popular, de ausência de interesse de atuação do interesse público, precisa ser revertido. Ainda não foi, mas precisa ser revertido para um novo momento de debate público sobre a política de desenvolvimento urbano de forma geral e a política de regularização de forma específica, né? Então, eu acho que é preciso a gente voltar, né, à reflexão. Eu sei que o ciclo de debates agora vai ter uma série de debates aí sobre os 25 anos do Estatuto da Cidade, sobre o que se avançou, o que não se avançou. Eu acho que nesse momento, apesar de a gente ter vivido um período histórico de muito retrocesso, de muito risco, né, de muita ameaça, a gente precisa procurar salvar o que tinha de positivo naqueles princípios, né, e naquilo que se construiu a partir da reforma urbana, né, de toda dessa construção, e voltar a falar sobre a atualidade desses princípios, sobre a necessidade da gente reconhecer que o que deve orientar as políticas de regularização fundiária são a função social da cidade, a função social da propriedade, o direito à moradia digna, né, que inclusive tem vários desdobramentos concretos que eu acho que precisam ser pensados. Então, o que eu penso é que a gente precisa aproveitar esse processo de debate da legislação para recolocar o papel da política pública nesse processo de formulação e execução de ações dessas áreas, nas áreas de regularização fundiária. Eu acho que, por exemplo, questões ambientais com mais informações e mais elementos hoje podem ser melhor debatidas para trazer outras reflexões para
como se interpreta e se aplica essa legislação, né? Ou seja, como disse aqui a Rosane, quando nós estamos falando de regularização fundiária, nós estamos falando de situações consolidadas, né? Situações consolidadas que a gente precisa agora compatibilizar, né, com uma nova perspectiva de proteção ambiental, que seja efetiva, né? Ou seja, também a proteção ambiental ela precisa se dar nos projetos de urbanização, que vão, então, verificar, no caso concreto, como é que você vai fazer com que haja uma melhoria da condição atual, né, rumo a uma situação futura em que haja ganho, tanto para a proteção ambiental, como para as pessoas que estão ali já, muitas vezes, algumas décadas, né, em áreas que não são adequadas do ponto de vista ambiental, mas que foram transformadas também por essa população ao longo de tantos anos de omissão do Estado em relação a essa política pública. Então, acho que o Fórum Público vai ter condição de permitir que se façam novas pactuações do que será aceitável ou não em termos de garantir a compatibilização desses novos direitos. Eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse momento para retomar um debate que foi interrompido aqui, né, que era o debate da construção de um marco legal da cidade, né, um marco legal territorial, a revisão da lei de loteamentos, né, porque acabou se fazendo isso de forma fracionada por várias leis que vão correndo em paralelo, e essa noção geral, né, que deveria existir para o país inteiro, e aí eu acho que tem uma outra discussão, qual é o papel da União, qual é o papel dos estados e municípios nessa discussão, mas uma lei geral de parcelamento do solo urbano, lei de responsabilidade territorial, lembrando aqui, Juliana, essa discussão sobre o papel da União e o papel dos demais entes é uma discussão que eu acho que continua sendo fundamental. Porque também, em termos da conjuntura, a partir dali de 16, 17, o que aconteceu é que ascenderam prefeituras absolutamente reacionárias e que não têm compreensão da importância da articulação dos direitos sociais, dos direitos humanos e do desenvolvimento econômico, né? Então, preciso repensar essa questão, e eu acho que repensar numa perspectiva, que é a perspectiva, em primeiro lugar, de empoderar os entes subnacionais. Eu acho absolutamente equivocado, tanto no Minha Casa Minha Vida, como nos programas de regularização fundiária, você procurar regular um país do tamanho do Brasil a partir de uma perspectiva que corre o risco sempre de ser uma perspectiva enviesada, né? Perspectiva ou demasiadamente urbana das grandes cidades, ou enfim, ou muito específica de uma determinada realidade local, etc. Então, eu acho que é preciso repensar isso também dentro dessa perspectiva de revisão aí do que a gente pode chamar de um pacto federativo, de um federalismo de colaboração, etc. E reforçar o papel dos entes subnacionais, os entes locais, né, em diversas dimensões, tanto numa dimensão da construção de um sistema institucional dos municípios que permita você ter efetividade nos programas de regularização fundiária, então os municípios precisam ter segurança jurídica para poder fazer licenciamento urbanístico ambiental, os profissionais que atuam nessa área precisam ter clareza de qual é o seu limite de atuação, até onde pode ir, mas também numa perspectiva de fortalecimento da organização da sociedade, né? Esses projetos de regularização fundiária, eles precisam ser precedidos de ampla participação popular, e aí participação popular que eu acho que se desdobra tanto do ponto de vista da formulação das políticas, elaboração de leis, como a gente está discutindo aqui, né? Ou seja, tentando levar para a legislação aquilo que são as demandas concretas, porque eu acho que tem coisas que vêm junto com essa lei que não são completamente equivocadas. Por exemplo, a ideia de que você precisa simplificar processos de licenciamento e processos de regularização, né? Todos nós aqui atuamos com processos, né, no nosso cotidiano, e a gente sabe também que muitas vezes alguns tipos de entraves burocráticos são absolutamente desnecessários e também contribuem para a ampliação da desigualdade no país. Então, a nossa defesa do Estado, a nossa defesa da fiscalização, ela é necessária, mas ela não ela não desconhece que a gente tem que evoluir para processos mais simplificados e para situações que permitam que os processos cheguem no final. Aqui, a nossa experiência de São Paulo, né, que ela avança, recua, mas muitas vezes de processos em que a urbanização avança, né, muitas vezes com grandes obras às vezes até questionáveis, etc., mas no final das contas o processo de titulação das áreas nunca chega, né? Então, como é que em processos que envolvem milhões de reais, né, grandes
estruturas de conhecimento técnico conseguem chegar numa quantidade tão pequena de processos concluídos com a titulação no final. Isso é uma reflexão que eu acho que se impõe para a gente também, como fazer isso, sem prejuízo dos princípios, sem prejuízo dessas articulações maiores, como é que a gente faz com que esses processos possam ser mais compreensíveis, mais consensuais, enfim, processos que, de fato, cheguem no resultado final que as pessoas precisam, que é, efetivamente, ter segurança jurídica para morar nas áreas que elas construíram ao longo de tantos anos. Estou falando especialmente da regularização do interesse social, mas acho que tem alguns aspectos que a gente precisa pensar sobre eles, porque o processo também de construção da lei anterior, da lei de 17, não foi suficiente para poder enfrentar essas questões, né? Ou seja, e aí esse empoderamento aí das instâncias subnacionais, né, municípios, regiões metropolitanas, governos estaduais, precisa ser complementada pela presença efetiva da sociedade, né, como eu falei, presença que pode ser, inclusive, na execução de programas de regularização fundiária, de urbanização de assentamentos precários, né? Como eu falei, nós lá da União defendemos essa ideia da autogestão, ou seja, que as próprias pessoas possam efetivamente tomar as principais decisões sobre os processos que alteram a sua vida, né? E isso dentro de uma estrutura organizada, né? Ou seja, em que haja efetiva presença do Estado, em que haja efetiva aplicação da lei de assistência técnica, né? Que permita às pessoas compatibilizar os sonhos com as diretrizes necessárias para poder dar sustentabilidade econômica, ambiental, ela vai permitir que a sociedade se aproprie melhor desses instrumentos e possa, inclusive, fazer uma defesa social desses instrumentos contra ataques como esse ataque aí, que foi veiculado aí na lei de 17 por vários retrocessos em termos da desarticulação de política habitacional e política urbana. Então, eu estou aqui dizendo o seguinte, né? Nós precisamos retomar o nosso programa com atualizações, né? Ou seja, nós precisamos voltar a falar de política nacional de desenvolvimento urbano, precisamos voltar a falar de política nacional de habitação, precisamos falar de política de regularização fundiária que seja mais moderna, né, do que aquela política que a gente concebeu dentro das limitações daquele tempo, né, do passado. Acho que hoje, com mudanças tecnológicas, com maior acesso a informação, a gente consegue, de fato, efetivamente, fazer processos que sejam processos mais efetivos, né? Então, eu, aqui nesse debate, né, acho importante trazer esses temas, acho que a gente, esses 10 anos de tramitação da lei, mostraram, né, permite também para a gente fazer um bom diagnóstico do que aconteceu em termos do que foi efetivamente realizado. Eu acho que tem aspectos que aqui foram levantados de riscos, né, a uma estrutura institucional anterior, mas também eu acho indiscutível que houve uma difusão maior dessa ideia de regularização fundiária, agora chamada de REURB, no país, né? Ainda que de um jeito meio torto. Então, acho que tem que aproveitar isso para poder pensar, né, como isso se desdobra em termos de uma ação articulada do conjunto de entidades aqui que tem se preocupado com isso, né? Eventualmente, a gente aproveitar o julgamento dessa ação para dizer que no lugar daquilo que vai ser julgado inconstitucional, é necessário colocar aquilo que são as nossas premissas históricas, as nossas demandas históricas, aquilo que a gente entende como necessário para uma construção de uma política habitacional efetivamente democrática, né? Aqui, como a gente discute aqui muito essa questão da cidade, a necessidade de incorporar a política urbana e a política habitacional efetivamente, né? Mas a gente percebe que a gente está sempre remando contra a maré, né? Então você avança do ponto de vista institucional, mas aí as forças de mercado, os interesses econômicos acabam impondo retrocessos que são realmente um desafio para a gente superar aqui conjuntamente. Mas então eu vejo assim concretamente que essa luta para poder conter os riscos mais graves dessa legislação é uma luta que está sendo bem sucedida, né, pelo voto do ministro Flávio Dino, por indicações de que outros votos podem acompanhar esse voto também. Mas a gente não pode assim, simplesmente ter uma declaração de inconstitucionalidade que coloca a gente num vazio
e sim aproveitar essa oportunidade para poder pautar questões que seriam modernizações, seriam avanços da legislação, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, né, de simplificação e maior participação. Então, acho que a nossa contribuição é nesse sentido, assim, a gente continuar acompanhando esse debate, de participar dessa articulação, dessa mobilização, né, convidar as lideranças que estão nas áreas para poder acompanhar essa discussão, que tem uma aparência de técnica, mas não tem nada de técnica, é uma discussão que efetivamente mexe no cotidiano das pessoas. Eu acho que a hora que você traz essa contribuição, você vai ver que tem uma heterogeneidade nos processos de ocupação do solo, que vão exigir uma heterogeneidade de soluções também na legislação. Né? Ou seja, você tem situações de áreas que estão super consolidadas e que, na verdade, o que elas precisam de titulação mesmo. Estão integradas à cidade e que efetivamente precisavam ter um grande programa de titulação. Não acho que um programa de titulação em si é um problema, porque você precisa reconhecer no território que tem situações que tem muito pouco a ser feito em termos das demais intervenções conjugadas. Agora, para aquelas situações que são mais complexas, né, que são a maioria das situações, até esse final de semana estava conversando sobre uma situação aí na periferia de Recife, mas, na verdade, a maioria das situações acabaram ficando para depois, né, porque justamente tanto as intervenções urbanísticas como as intervenções jurídicas são mais complexas, e elas, então, continuaram sem atendimento. Então, acho que o maior processo de participação vai permitir que a gente entenda que há situações que são facilmente solucionáveis por demandas muito simples, que a administração pública pode, sempre sob a coordenação da administração pública, obviamente, né? Mas isso também, inclusive, vai permitir que essas situações mais complexas possam ser enfrentadas aí com soluções mais complexas. Então, é um pouco essa a contribuição que eu queria dar aqui nesse debate, e dizer que a União continua à disposição aqui para contribuir no que puder com o avanço dessa discussão aí nas cidades. Excelente, Edilson, muito obrigada. Trouxe aí, né, uma proposta de cenário para a gente repensar aí nossos caminhos, né? Muito bom. Gente, então, assim, a gente tem alguns comentários aqui no chat, né? E aí a gente queria abrir para perguntas ou para o debate mesmo. Tem questionamentos aqui se o material vai ficar disponível, a gente vai disponibilizar. Júlia Moretti falando de problematizar a questão da segurança na posse e falar dos títulos coletivos, da importância, lei de responsabilidade territorial. Andréia Vasques falando que a lei traz avanços. Adriana Nogueira falando sobre as EIs. As EIs é essencial, né? Porque a 11977, ela era bastante enfática em trazer as EIs como um elemento fundamental da regularização de interesse social, né? E ao passo que a 13465 passa longe, né? Nem menciona que existe EIs. Então, se já era difícil utilizar a aplicação da lei das EIs quando a gente tinha a lei que exigia, agora fica praticamente inviável, né? E aí, não sei se tem alguma pergunta, alguém quer se inscrever Ou para perguntar ou para debater? Então se apresentar mesmo, falar, se não quiser escrever, pode abrir o vídeo e falar. Isso. Sabrina, já que. Deixa eu tentar abrir meu vídeo aqui. Está me ouvindo? Estamos, Rô. Então, eu queria comentar um pouco, já que as pessoas estão falando, né? Eu queria comentar um pouco essa questão da infraestrutura. Eu vi a Andréia aqui falando, né, sobre promover segurança jurídica, pacificação social, e sua principal finalidade é feita as situações consolidadas ao longo dos anos, solucionando conflitos históricos relacionados à ocupação. Deixa eu falar uma coisa. 10 anos da Lei 3465, e ela não se mostrou suficiente para resolver conflito fundiário, gente.
Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, faz uma colocação como essa, porque, na verdade, a gente sempre torceu para que a regularização fizesse isso, né? Mas, na verdade, o que a gente acaba regularizando é aquilo que não tem conflito, ou eu estou errada? Não é verdade? Então, a gente não soluciona o conflito, a gente consegue titular aquilo que não tem conflito, né? E a questão da infraestrutura diferida, que é o voto do ministro Dino, é uma pena, porque ele, na verdade, ele fez várias ponderações e entendeu que não há necessidade de infraestrutura para regularização. E a gente tem visto em várias cidades do país, né, o que isso está acarretando, né? São cidades, no caso, que estão até em áreas de risco e estão sendo tituladas, né? Então, existe uma falta de responsabilização até da prefeitura na regularização dessa área. Se permanecer, eu acho que tem que se pensar seriamente na modulação dos efeitos, né? E se pensar, ao menos na previsão orçamentária, que eu acho que eu tinha colocado na apresentação, para regularização, para a infraestrutura, né? Não deixar para o futuro longínquo, se eu não colocar, eu ganho os votos com a titulação, e a infraestrutura depois o prefeito vem e coloca, vem e implanta. Então, acho que é importante a gente ter consciência de que, efetivamente, precisa ter algumas modulações, e dá para deixar a legislação até interessante, né? Algumas coisas que podem ser previstas. É isso. E com relação às ex, né? A relação às ex, que a professora Adriana passou, nossa colega do BDU, ela é muito importante, acho que a Sabrina já falou, né? Que ela é um ponto central, ela acaba não se tornando um ponto central da regularização fundiária, e até agora, por mais que a gente tenha mencionado, tenha frisado a importância da manutenção desses territórios de interesse especial, a promoção da regularização fundiária, no voto do senador, do ministro, a gente não, do Flávio Dino, ainda não tem uma a respeito, né? Mas terão outros votos e outros eventos como esse, né, Sabrina? Eu acho que nós pretendemos fazer outros eventos e, quem sabe, com outros votos, a gente consegue ter mais elementos. Patrícia, quer falar? Vai lá, Paty. Bom, boa noite. Primeiro, parabenizar o BDU, né? Tão importante esse diálogo, essa atualização. E a Sabrina foi contando a história, né? Foi passando um filme na minha cabeça. Então, primeiro, agradecer a Ana Luísa, ao Mineiro, a Rosane, por essa partilha. Eu, pessoalmente, participei, né, da discussão porque eu coordenava a regularização fundiária na Amazônia, na Secretaria do Patrimônio da União, e todo o debate da lei de regularização fundiária na Amazônia, que foi, vamos dizer assim, uma grande conquista, e passou por esse processo de deturpar, né, os nobres objetivos dessa legislação, né? E a exemplo, né, que acho que a Rosane ilustrou muito bem aqui, de você alterar o limite da propriedade, né, que pode ser regularizada para um padrão, né, que realmente não atende o interesse social, né? Então, a gente viveu a captura, né, dessa legislação, desse marco legal. Acho que o voto do Dino, ele ajuda muito, né? E tem, acho que muitos amigos, né, muitas ADINs, porque acho que no rural, sobretudo na Amazônia, né, é um impacto tremendo para as cidades. E sendo que tinha aquela transferência dos núcleos urbanos para os municípios, e os municípios ficaram também com esse enorme desafio na região norte de regularizar sedes inteiras, né, cidades inteiras, às vezes, em áreas da União, também sem a capacidade técnica, orçamento, né, para regularizar. Eu queria perguntar para vocês, né, que vocês acham, né, da sequência desse julgamento,
porque a Carmen Lúcia, né, acompanha o Flávio Dino e ele delimita, né, como a Ana colocou, esse fundamento da regularização fundiária constitucional, no nosso regime constitucional, que, como bem disse, né, o Edilson Mineiro, ela é um direito, né, constitucional para a defesa da moradia e da função social da propriedade, seja pública, seja privada, né? Então, queria, assim, saber a leitura de vocês, né? Eu tenho uma especial preocupação com a legitimação fundiária, né? Vendo muitas áreas que não seriam passíveis jamais de regularização, né? Se tentar uma regularização administrativa, num conluio entre diversas partes, inclusive combinações que a gente nem imaginava antes, mas com facção de tráfico de drogas, né? Prefeitura, judiciário. Então, assim, são 10 anos desse impacto, então queria saber de vocês, né, os nossos professores de hoje, como que vocês estão vendo que o voto do Flávio Dino, né, possa ter uma repercussão, né, nesse julgamento, desse resgate, né, que o Edilson Mineiro estava falando, que tem a ver com não desconstitucionalizar, né, a regularização fundiária. Obrigada, Pati. Você sabe que você foi falando do amicus curiae e eu tinha anotado para falar e acabei esquecendo, né? A gente teve mesmo vários pedidos e que foram autorizados o ingresso, né? Defensoria Pública de São Paulo, a Comissão Pastoral da Terra, o Secov, a Associação de Loteamentos. Então, realmente, a gente teve muitos pedidos, nem todos foram deferidos em razão do prazo, mas foram vários pedidos. Aí eu queria só pedir para os palestrantes para a gente ouvir antes a Cíntia, e aí depois eu devolvo a palavra para vocês, pode ser? Sim. Cíntia? Sim. Olá, na verdade eu quis me pronunciar mais que a Rosane falou sobre a legislação de São Paulo, né? Realmente, na legislação de São Paulo, nós colocamos essa questão da infraestrutura como essencial para a nossa regularização. Nós não regularizamos em São Paulo com pendência de infraestrutura essencial. O único caso que ficou sendo possível é quando não há alteração do parcelamento do solo, obras pontuais que não ocasionam a alteração do parcelamento do solo. E mesmo assim, para essas obras, nós colocamos na lei municipal que para vocês regularizar com pendência de obras, né, pontuais, eles precisam apresentar um termo de compromisso de que essas obras vão ser executadas e um cronograma dessas obras. Só que, apesar de ter isso na nossa legislação, são raros os casos que nós regularizamos com pendência de obras, mesmo que sejam essas pontuais. O que nós temos feito, principalmente nas áreas nas áreas que a prefeitura faz essas obras de infraestrutura. Nós criamos grupos de trabalho, juntando várias secretarias, né, para a gente conseguir integrar as políticas públicas de urbanização e para dotar de infraestrutura as áreas antes da gente regularizar. Então, a gente está tentando buscar, antes de tudo, né, essa união com outras políticas públicas para a gente conseguir dotar as áreas de infraestrutura antes de promover a regularização. Eu acho que em relação a essas ações, aí eu tenho várias dúvidas, principalmente como é que ficariam, né, as questões da REURB, da titulação em REURB a gente quase não faz, porque não tem nem como cobrar, né? E principalmente as titulações com legitimação fundiária em áreas públicas, porque em São Paulo a gente tem um problema muito grande, e principalmente em relação a conjuntos habitacionais construídos pelo poder público, porque eles tinham concessões de uso, pagavam termos de permissão de uso, só que o que acontece? Como a prefeitura ainda continua como proprietária dessas áreas, qualquer coisa que acontecia que acontece, entupiu uma pia, os moradores eles se reportam à prefeitura, então a prefeitura tem gastos muito grandes com esses conjuntos habitacionais para fazer a manutenção e obras simples que seriam coisas de responsabilidade dos próprios moradores. Então, interessa muito para a gente saber como é que vai ficar essa questão da titulação nas áreas públicas, justamente para a gente resolver essa questão dos empreendimentos habitacionais. Mas acho que era só isso que eu queria pontuar.
Obrigada, Cíntia. Eu vou devolver a palavra, então, para os nossos palestrantes e sugerir que quem quiser ainda se inscrever para falar, faça agora, para a gente começar a encaminhar para o encerramento aí, então. Então, Ana Luísa, você quer começar? Posso falar. Anotei aqui alguns pontos para comentar a partir das falas depois da minha, que foram muito, muito, muito importantes, e como eu havia adiantado, né, eu vim aqui para aprender mais do que contribuir. Sobre a fala da Patrícia, eu ia dizer que o voto do Flávio Dino com relação à Amazônia foi bastante detalhista, ele trouxe, inclusive, um estudo da FGV, que apontou que, pelos cálculos da lei nova, o valor do hectare em alguns terrenos na Amazônia seria R$ 300, né, por 1 hectare, uma coisa assim, ele fez um comparativo, esse estudo é bastante complexo, e não é muito comum você trazer esses dados, assim, para votos e tal, então me pareceu uma tentativa de bem fundamentar e expor do que a gente está falando, né, em dados reais e práticos ali sobre a Amazônia. Eu acho que esse ponto específico, daí tratando sobre a sua segunda pergunta, que era sobre o cenário no Supremo e por aí em diante, eu acho que a gente tem uma tendência, a gente está num cenário hoje no Supremo de muita tensão entre os ministros, de bastante repercussões políticas, dos fatos exteriores, e que gera uma tensão ali entre eles sobre votos ou pautas, ou que vai, como as coisas vão ser conduzidas, que não deveriam interferir tão diretamente aqui nesse julgamento, mas certamente acontecem, e acho que a tendência é que a gente encontre pontos de divergência e de convergência entre os votos, assim, não acho que eles vão concordar sobre todos os pontos, nem com relação ao voto divergente. Acho que a ministra Carmen seguiu o ministro Dino integralmente ali no virtual, era esperado, em razão dos posicionamentos dela mesmo, com relação especificamente ao meio ambiente, principalmente, e nesse sentido, mas os outros ministros, acho que a gente não tem como prever ainda, mas, por exemplo, com relação a isso da Amazônia, eu imagino que haja um consenso, talvez até o próprio gabinete do Toffoli possa reavaliar a partir do que foi proposto pelo ministro, porque quando a gente volta, depois do destaque, supostamente zeraria, né, todos os votos que foram proferidos, eles teriam que reafirmar os votos deles no plenário físico. Se voltar para o virtual, talvez os votos sejam mantidos ali, mas não se descarta também que novos votos sejam inseridos, complementos de voto pelos próprios ministros que eles já colocaram. E eu queria também fazer um destaque que o colega da Defensoria não esteve aqui, mas a manifestação da Defensoria Pública como Amigos Curi certamente contribuiu muito para os votos, especialmente para o voto do ministro Dino, dá para ver que ele faz várias referências à manifestação que foi protocolada pela Defensoria Pública aqui de São Paulo, e embora não tenha incorporado alguns pontos, acho que está bem colocado no processo, a questão das leis, por exemplo, foi levada pela Defensoria Pública de São Paulo nessa manifestação a todos os processos, e muito bem exposta e colocada, então acho que ainda há espaço para melhorar, né, o debate e a inclusão de pontos que são relevantes. Acho que era isso. Gilson, Não, você quer seguir? desculpa, eu ia Obrigada, falar Ana Luísa. um último ponto só. Desculpa. Imagina, eu acho que a Júlia Moretti colocou aqui, que eu também queria fazer uma deferência a ela, que eu acho que é uma das maiores referências que eu já conheci, tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com a Júlia, muito pouco tempo, mas ela trouxe aqui a questão da titulação coletiva, que eu acho que foi um dos pontos centrais, que a norma inverteu um pouco a lógica, né, ao trazer a questão da titulação individual como principal e deixar como subsidiário. Eu acho super importante esse tema, e acho que não vai ser discutido no julgamento no Supremo. Então, acho que é um tema que, na linha do que foi colocado depois pelo Edilson também, é um tema que precisa ser discutido, precisa ser trazido, talvez, para a política pública, para o próprio legislativo, de novo, para que isso seja, e tenha seu norte, de novo, colocado. Não, é isso, né? Eu acho assim, veja, o desenvolvimento aí
do julgamento da ação no STF, né, a gente vai acompanhar por vocês aqui, né, que estão mais próximas e que estão sentindo a temperatura aí, né, a gente está longe aqui dessa discussão e só, né, torce para que, de fato, a gente consiga ter aí um entendimento mais detalhado aí de como se decidir esse caso, como pareceu ter sido o voto do ministro Flávio Dino, né? Então, assim, eu só queria reforçar isso, assim, né? Eu acho que tem que pensar o seguinte: qual que é a regularização fundiária do nosso tempo? Né, assim, o que sobrou, né, em termos do que era a nossa perspectiva ali há 30 anos atrás e o que é a nossa perspectiva hoje, né? Sobrou a necessidade efetiva de atuação do Estado, né? O Estado, e aí muitas vezes o que a gente vê, o Estado só atuando quando ele é compelido pelo judiciário a atuar. Né? Ou seja, você montar estruturas muito complexas, né, que não vão chegar a lugar nenhum, não ter resultados concretos, as pessoas vão judicializar cada vez mais esses processos, e aí, ao invés dessa discussão ser feita no espaço público, do poder público, né, no espaço do executivo, do legislativo, dos conselhos, etc., vai ser feita pelo judiciário, por quem tem mais recurso para poder acessar o judiciário, e não conforme outras prioridades possam ser definidas numa arena pública. Então, eu acho que é preciso ter sempre essa perspectiva, que o Estado tem que ser o condutor desses processos de regularização fundiária, de urbanização, e ele tem que pensar na heterogeneidade que o problema tem, né? Ou seja, situações mais simples, as situações mais complexas precisam ter soluções efetivas para ir aumentando a consciência social de que isso é importante. E outra coisa importante também é assim, né, pensar como é que você vai financiar essas políticas essas intervenções, né? O que tem acontecido no Brasil é muito grave, assim, né, no sentido de que houve um primeiro movimento ali de expansão, né, no sentido de fazer essas políticas serem suportadas ali no PAC, né, com grandes programas de intervenção e tal, e que hoje isso não acontece, né? O PAC 3 foi só assim, recuperar projetos que não foram executados do PAC 2, basicamente. Então, o futuro dessa discussão passa também por a gente conseguir fazer com que essas políticas voltem para o centro da discussão das políticas urbanas, né? Esse acho que esses são os desafios, né? Essas questões, né, isso abre inúmeras questões específicas quando a gente vai discutir regularização fundiária. A gente está falando aqui dos tipos de título, né? Já usou de CDRU a concessão especial de uso, a legitimação fundiária, etc. Então, os títulos vão mudando de nome, mas as questões são sempre as mesmas. Mas já existem algumas soluções, né? Por exemplo, para as questões que a gente levanta, né? Estava olhando aqui a MP 2220, de 2001, ela fala, olha, em área de risco, você pode atender a pessoa em outro lugar, né? Em área de uso comum, você pode também dar uma alternativa locacional. Quantos planos diretores que prevêem, por exemplo, o processo democrático de construção de conselho gestor de ZEIS para poder fazer a resolução desses impasses, mas a partir de uma perspectiva que envolva as pessoas, né? Ou seja, então eu acho que esses temas precisam ser recolocados, né? Quantos bilhões que a gente precisa para enfrentar a questão da regularização fundiária e de onde esses bilhões vão sair, né? Acho que essa é a questão, né? Então, assim, o que eu acho é que essa reflexão pode ser uma oportunidade no sentido de avançar, de pensar uma regularização fundiária do nosso tempo, que ela é menos burocrática, que ela é mais próxima do território, que ela é mais consorciada, que ela é mais participativa, né? Como foi dito aqui, né, processos cooperativos associativos podem gerar uma integração maior das pessoas com a intervenção, com o território, né? Eu lembro aqui de grandes obras aqui em São Paulo que foram feitas e que as pessoas não se apropriaram dessas obras. Então, se fazia grandes obras de saneamento, por exemplo, na região de Mananciais, e muitas vezes as pessoas não faziam a ligação, né, da sua casa no ponto de coleta. Então, isso significa o quê? Que as grandes intervenções precisam estar conectadas com as pessoas precisam saber para que aquilo serve, etc. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu vejo essa discussão. Espero que ela avance nessa perspectiva de preservar o que tem de importante na lei, né? Como eu disse, eu acho que fazer atualização de lei é uma coisa necessária, né? Apesar do contexto que ela foi feita e que o objetivo ali não era fazer nenhum tipo de modernização, mas eu acho que se não foi aquela, nós temos que apresentar a nossa. Qual que é a nossa proposta, efetivamente, para poder fazer com que essa discussão volte a ter o lugar que ela merece ter na sociedade.
Obrigada, Edilson. Passo agora a palavra para a Rosane, então. Bom, gente, eu acho que está sendo muito interessante essa discussão toda, e eu acho que a gente precisa, são 10 anos, né? É muito cruel o judiciário fazer isso com a gente, né? Porque o solo urbano ele se modifica, o desenho urbano, os conflitos sociais, a política urbana, né, nível estadual, federal, municipal, ela também é alterada. Então, isso é muito ruim, né? Muito ruim. Porque você está julgando uma legislação pressupondo que não se sabe o que deu certo, o que não deu, né? E hoje a gente já tem bem claro isso. Mas, enfim, é o judiciário que nós temos. Bom, um dos aspectos que eu acho que é preocupante, a gente teria que levar para o STF é a legitimação fundiária, né? Toda legislação que tem um marco legal, ela tem um problema, ela se torna obsoleta e depois você faz um marco legal para que não seja, no caso da legitimação, não vamos abrir a legitimação de uma forma generalizada, senão isso vai incentivar a ocupação de terras, ou vai incentivar a que as pessoas ocupem e depois façam regularização fundiária. Então, a legitimação hoje, ela só era prevista para quem mora no núcleo urbano informal até 22 de dezembro de 2016. Né? Nós tivemos uma pandemia nesse meio tempo. Né? A população urbana cresceu absurdamente. O número, isso aí o BGE, você tem os dados do BGE de 2022, que aumentou absurdamente os núcleos urbanos informais. E o que a gente vai fazer com essa população? Vai usar a legitimação de posse, que é muito mais gritante. Ninguém contava com uma pandemia e com os efeitos socioterritoriais que ela deixou. Né? Outra coisa que eu acho importante então, a gente tem que pensar nesse marco normativo, isso de uma certa forma isso vai ter que ser pensado, ou o legislativo pensa nisso, ou o judiciário, enfim. Infraestrutura diferida, né? A estrutura que vai para ser feita, pode ser feita depois, né? Lembrar, eu acho que a Cíntia trouxe com muita propriedade esse assunto, que a infraestrutura ela pode e deve ser objeto, no âmbito da regularização fundiária, ela pode e deve ser objeto de regramento pelo município, seja no seu plano diretor, seja na sua lei de regularização fundiária, seja na lei de uso e ocupação do solo. Ela pode e deve ser regulada. Então, o que para o município é importante? Esse município é mais importante de titulação, então deixa as obras para depois. Não, o que pega nesse município é a infraestrutura, então isso tem que ser pensado. E tem que pensar também essa questão da infraestrutura, eu bato nessa tecla, porque, na verdade, você está falando de infraestrutura não só para a REUBS, para a REUBE também, entendeu? Então, o que justifica uma população de média e alta renda que, dentre de todas as opções do mercado, resolveu morar irregular e se manter naquela... muitas das vezes, naquela área da expansão urbana, né, pressionando a infraestrutura existente e não implantando uma infraestrutura decente quando for fazer a regularização fundiária, sabe? A REUBE é um caso atípico, gente. A gente tem que falar. E ela é muito... a legislação chega a ser ardilosa nesse tempo, porque, não parte dos dispositivos, você vai fazer a leitura como se fosse REUBS. Mas ela está falando da REUBE também, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso. O REUBE como se... Depende do que quiser falar. E eu acho que é isso, basicamente. Né? Eu acho que é isso. Que seria mais importante, e pensar que é uma caixa de surpresa o que vai acontecer. Realmente, acho que a doutora Ana Lúcia deu uns cenários bem interessantes para a gente, foi muito legal a sua presença, o Edilson também, maravilhoso, né, com o pé no chão, e isso que a gente precisa, e vamos que vamos, né? A gente tem que fazer outros encontros quando a gente tiver outros votos,
né? Os dois já estão convidados, né, Sabrina? A gente tem o convite, né, para os dois É o convidados. nosso plano, né, Rô? Assim que a E- gente tiver os demais votos, eu acho que é interessante essa perspectiva que a Ana Luísa trouxe de falar do plenário virtual, porque o plenário virtual ele tem uma situação que difere do plenário real, né? Porque os votos ficam ali disponíveis e os demais ministros podem consultar e retirar o voto e colocar. Então é muito interessante quando a gente vê a qualidade do voto do ministro Dino, que pode ser lido, né, e consultado pelos demais ministros antes de votar. Então, eu acho que isso também pode ser considerado como um ponto positivo aí do que a gente tem, né? Ninguém mais se manifestou aqui, então eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu queria dar um aviso antes também da gente encerrar, que a gente está lançando hoje o nosso curso de regularização fundiária, teórica e prática. Então, a Rosane está coordenando aí, a gente vai ter ótimos professores. Patrícia e a Então, Cíntia, que estão aqui, serão professores, por exemplo. olha só. Então, convidar vocês também para conhecerem, se inscreverem. E então acho que é isso. Agradecer muito, Edilson, Ana Luísa, Rosane, pela explanação, pelas críticas. Agradecer imensamente todo mundo que participou. E que a gente consiga fazer outros encontros desses para que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Ó, Sabrina, coloquei uma Isso. observação. A aula magna, que vai ser, a aula magna vai ser a beta, né? Que vai ser com o Cazu. Isso mesmo. André, que bom te ver aqui. Maravilha. Vai ser um sucesso esse curso também que nós estamos lançando. Ele é bem diferente porque ele tem uma pegada teórica, mas profundamente prática também. E tem vaga para os movimentos de moradia, hein, gente? Vamos lá. Incentivar o pessoal a... Conhecimento é poder, né? Conhecer um pouco sobre a legislação. Tá certo? Isso mesmo. Vamos tirar uma fotinho aí. Bora! Quem quiser abrir a Boa, câmera. Paty. Aí, André, querido. Quem vai Quem tirar a foto? resistiu aqui, quem resistiu até o final. Sai na foto. 1, 2 e... Alguém tira mais aí da organização? Eu tirei. Estamos tirando. Ah, Val, agora sim. Vamos tirar, tá? Maravilha. Obrigado, gente. Valeu, Lindo. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Valeu, pessoal. Até Boa logo. noite, Até a gente. próxima. Boa noite, hein? Boa noite. E dá-lhe Boa noite. Messi, dá-lhe Messi, dá-lhe Messi, dá-lhe Messi. O Messi é Brasil na Copa do Mundo.